Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Pode ser um tanto difícil, até mesmo contra-intuitivo, a gente pensar em um animal que não tenha bracinhos, que não tenha mãozinhas e que vive no fundo do mar fazendo uso de ferramentas. É totalmente o contrário de quando nós observamos um primata, por exemplo. É muito mais intuitivo imaginar um animal semelhante conosco fazendo uso de ferramentas, não é mesmo? Só que os golfinhos, eles são animais incríveis, eles têm cérebros grandes, isso em relação ao tamanho do seu corpo, e são animais muito inteligentes. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre o comportamento desses animais. Então sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Biosfera. Eu sou o Henrique Rufo e que rufem os tambores. E se você é novo aqui no canal, lembre-se de clicar aqui embaixo, se inscrever para receber notificações de novos vídeos no futuro, beleza? Então voltando aqui aos golfinhos, como disse a bióloga que é especialista em mamíferos aquáticos, a Janet Mann, os golfinhos eles são tão bons para capturar peixes que eles não precisariam fazer uso de ferramentas para buscar outros recursos. No entanto, eles desenvolveram uma nova forma para explorar outros recursos e novos nichos. A gente vai entender um pouco isso um pouquinho mais para frente. Aqui eu vou me referir sempre aos golfinhos nariz de garrafa, que é da espécie Tursiops aduncus. Eles vivem lá em Shark Bay, na Austrália. Então aqui durante todo o vídeo, quando eu falar de golfinhos, eu vou estar me referindo a essa espécie especificamente e aos grupos que vivem nessa região da Austrália, em Shark Bay, como eu comentei. Tá? Então, foi nesse lugar que esse comportamento de uso de ferramentas ele foi observado em mais nenhum outro grupo de golfinhos. Então, esse é um comportamento muito especial por conta dessa exclusividade. Então, o que foi que os pesquisadores observaram nesse grupo? Eles viram que os golfinhos utilizavam esponjas do mar, esponjas em formato de cesto, para cobrirem os seus bicos. Eles pegavam essas esponjas com a boca, se direcionavam até o fundo do mar e ficavam varrendo o fundo do mar com a esponja. Esse comportamento fazia com que peixes que estavam escondidos, pequenos peixes, escondidos ali no fundo do oceano, saíssem de seus esconderijos e eles conseguissem capturar essas presas. Com a ajuda da esponja, tanto o rosto deles quanto o bico, ele fica protegido de possíveis arranhões ou machucados desse movimento de ficar raspando o fundo do solo, Então a esponja, nesse caso, ela serviria mais ou menos como uma espécie de luva. E essa pode ter sido uma estratégia que foi desenvolvida para se buscar aí alternativas na competição por comida. E dois pontos importantes sobre esse comportamento. O primeiro, que eu já falei lá atrás, é que ele é um comportamento grupo específico, ou seja, não são todos os indivíduos, todos os golfinhos de todos os lugares que usam esse tipo de ferramenta, mesmo grupos que vivem ali próximos, na mesma região, em regiões próximas, que compartilham ali um ambiente parecido, que convivam perto desses grupos, eles não fazem o uso dessas ferramentas. E o segundo ponto é que ele se demonstrou ser um comportamento majoritariamente realizado pelas fêmeas. Isso intrigou muito ali os pesquisadores, então eles resolveram fazer aí uma análise bem abrangente em que foram analisados o DNA das fêmeas desse grupo e de grupos próximos para verificar se havia ali alguma correlação entre esse comportamento e a carga genética desses indivíduos, principalmente ali os indivíduos fêmeas, Então eles fizeram toda uma análise ali no DNA mitocondrial desses indivíduos. E eles não encontraram ali nenhum gene que parecesse ser compartilhado apenas pelos usuários de ferramenta, descartando os outros indivíduos. Então, esse comportamento ele foi descartado como tendo ali um componente genético específico, para essa ação. A explicação mais plausível nesse caso, então, vai girar em torno da aprendizagem social. É um mecanismo que eu vou deixar para explicar em detalhes em um próximo vídeo, de como ela funciona em diversas espécies de animais não humanos, mas basicamente nós podemos dizer
que é um mecanismo aí de aprendizagem em que os animais vão aprendendo uns com os outros e transmitindo esse comportamento de indivíduo para indivíduo e de geração para geração. A pergunta que fica então é por que esse comportamento ele é majoritariamente executado por fêmeas. Então, como esse comportamento ele está diretamente ligado com a aprendizagem social, os pesquisadores eles buscaram a resposta ali na organização social desse grupo, desses indivíduos. E perceberam que a aquisição desse comportamento, ele leva tempo, ele necessita de prática e também de uma certa dedicação. As fêmeas que são usuárias de ferramenta, elas se mostraram também mais solitárias, passando mais tempo forrageando ali no fundo do mar, submersas por longos períodos. Os sujeitos, por exemplo, que não faziam uso dessas ferramentas, passavam mais tempo interagindo socialmente, nadando por longas distâncias, e esse pode ser um dos fatores que leva a essa divergência entre os gêneros. Os machos, por exemplo, eles vão desmamar mais cedo e logo vão começar a se associar a outros machos do grupo. Essas associações elas vão envolver aí o aprendizado de outras técnicas de caça, de capturas de peixes, por exemplo, e é um fator aí importante para estratégias reprodutivas futuramente para os indivíduos desse grupo. Um outro ponto que foi percebido pelos pesquisadores é que as fêmeas elas têm uma preferência em se associar com outras fêmeas, enquanto que os machos eles vão se associar com outros machos. Mesmo fêmeas que usam ferramentas, elas preferem se associar a outras fêmeas que também fazem uso das mesmas ferramentas. Então toda essa dinâmica e estrutura social desse grupo vai fazer com que as filhas das fêmeas elas passem mais tempo com suas mães do que os filhotes machos, que vão acabar debandando, se associando a outros machos e nadando, caçando peixes, enfim. Enquanto essas fêmeas, essas filhotes fêmeas, vão passar mais tempo com suas mães durante a infância, elas vão ter aí um período maior de possível aprendizagem da técnica. Então, passando mais tempo ao lado da mãe, elas vão conseguir observar a mãe fazendo uso dessas ferramentas, por um período de tempo maior, e assim a chance delas aprenderem o mesmo comportamento e executarem o mesmo comportamento no futuro é muito maior. Então, por isso que nesse grupo dá essa impressão de que esse é um comportamento passado de mãe para filha, certo? No entanto, alguns machos que passaram mais tempo ao lado de suas mães durante a infância, tiveram esse período maior da infância associado com suas mães, eles também aprenderam a usar essa técnica, eles aprenderam a usar ferramentas. Então não existe aí nenhum impedimento fenotípico ou genético para o desenvolvimento desse comportamento, tanto em machos quanto em fêmeas. A questão está toda relacionada aí a como esses animais interagem e se associam socialmente, principalmente nesse período da infância. E se você gostou desse vídeo, quer ajudar aí a divulgação científica, lembre-se de compartilhar nas suas redes sociais, deixar aqui o seu like, se inscrever caso você não seja inscrito, certo? A divulgação científica depende muito também desse trabalho de vocês, que é espalhar e ajudar a gente a espalhar essa informação, espalhar esse conhecimento, beleza? Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo, um abraço a todos e até mais!